Sejam muito bem-vindos à segunda temporada dos podcasts da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata. E hoje nós vamos entrevistar a Yara Maggioni, jornalista, e que tem um podcast de entrevista com pessoas de destaque aqui no Paraná. Muito obrigada por estar conosco, Yara. Obrigada, doutora Vivi, doutora Maria Cecília, obrigada pelo convite. Vai ser um pouco diferente, né? Normalmente eu que faço as perguntas. Verdade. Que vou comandando a entrevista, mas vamos ver como é que se eu vou ficar contento aí do que vocês esperam. Uma nova experiência, então. Com certeza. Yara, me fala um pouquinho de você, da tua formação, o que você faz? Eu sou jornalista, eu trabalhei muito tempo em veículos de comunicação aqui do Paraná, então eu trabalhei em TV, em rádio, em jornal impresso, aqueles que muita gente conhece, né? Comecei na Rádio Band News, trabalhei na Band TV, na RIC TV, que é a Record aqui do Paraná. Minha experiência mais recente foi na CNN Brasil, e eu trabalhava como vídeo repórter, então eu era repórter e câmera, né? Eu trabalhava sozinha, com 2 celulares, e fazia as imagens e a reportagem, né? Uau! Essa foi a experiência multiuso. Eu acho que bem moderno também, né? Porque a gente tem visto super eficaz. E diferente do que eu estava preparada para fazer, no sentido de, na faculdade, eu não tinha visto isso, sim. né? Me formei ali em 2010, 2011, então ainda isso não existia, né? Ou se existia, era uma realidade ainda fora do Brasil, no país, a gente não tinha esse tipo de modalidade. E eu também faço assessoria de imprensa, trabalho na Central Press, né, que é uma empresa de reputação, que tem o objetivo de facilitar a comunicação das empresas, e quando precisam e me solicitam, tenho também consultoria de comunicação, para ajudar as pessoas a falarem melhor, a se comunicarem melhor, seja no ambiente profissional. A gente sempre lembra, né, como é importante se comunicar bem no ambiente profissional, mas também no ambiente pessoal, né, às vezes a gente perde algumas relações por não se comunicar da melhor maneira, né, então essa sou eu, uma pessoa que gosta de se comunicar e de aprender, né? Porque você vai falar, hoje eu vou falar com os meus sobrinhos, por exemplo. Já tem uma diferença na comunicação. Sim. Que você tem que entender como é que funciona, né? Seja por mensagem, de algo WhatsApp. Dinâmico, né? É algo que está mudando e a gente tem que estar acostumado e habituado a entender que vai mudar, de fato. Certo. Legal. Então, mais do que nunca, a gente vive numa era do cliente. As pessoas escolhem os serviços, escolhem seus médicos, né? E a gente trouxe esse tema hoje aqui porque a gente sente mesmo que se comunicar é uma habilidade, né? E uma boa comunicação traz uma conexão com o paciente, uma boa relação médico-paciente e uma fidelidade, uma confiança, né? Ótimo. Então a gente quer aprender um pouco como é que faz isso, né? E eu vou começar com uma pergunta, assim, Yara, que parece até às vezes um pouco boba, mas ainda tem muito disso, né? Para se comunicar bem, isso é uma habilidade que a gente nasce assim, tipo Silvio Santos? Aham. Ou é uma coisa que a gente adquire, pode aprender, pode melhorar? Como é que é a tua opinião nisso? Todo mundo que eu já vi falar sobre o assunto, né, e todas as pessoas que são até, de fato, referência na comunicação, elas sempre colocam que a comunicação é uma habilidade, e é uma habilidade que a gente treina. E às vezes a gente pensa, como é que era quando a gente aprendeu a falar? Ninguém nasce sabendo falar, né? Ninguém nasce com essa habilidade de idioma, ninguém nasce com essa habilidade de interpretar o outro, então, porque a comunicação não é só o que eu tô falando, né, o que eu tô vendo também. E que o outro entende, né? Perfeito! E essa frase eu adoro, né, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Então, eu até tem um vídeo em que eu falei uma vez que é muito fácil você perceber que se eu falar em português com alguém que só fala inglês, essa pessoa não vai entender do que eu tô falando. Só que às vezes eu tô falando em português, a outra pessoa também consegue entender os sinais e ela também não entende por falta de repertório, porque eu falei alguma palavra que a pessoa não sabe. E vocês aí, como médicas, às vezes vocês podem se deparar, imagino que se deparam também com isso, para vocês é tão natural, é tão comum, é algo que é tão simples da vivência de vocês, mas quem está do outro lado, né, o paciente, às vezes não tem ideia de uma palavrinha que você citou, ou até mesmo da forma como fazer, eventualmente, a higiene que precisa ser feita, né? Não, todo mundo sabe como cuidar dos olhos, ou como ter
como conseguir ser melhor nesse aspecto também, mas às vezes não, por falta de conhecimento mesmo, né, de experiência nesse assunto. E você começou a falar sobre isso, né, doutora, sobre hoje a gente vive na era da escolha. Claro, a gente teria que separar em 2 universos. Tem ainda aquelas pessoas que, por falta de acesso a recursos financeiros, né, vão no médico que está disponível, no posto de saúde, na unidade de pronto atendimento, mas tem um grande grupo que pode escolher e além de poder escolher, se não gostar, vai escolher outro, né? A gente tem essa outras possibilidades de profissionais. Então, o que eu vejo hoje de dica ou de principal orientação para vocês, né? Vocês aqui que estão, que bom, fazendo esse nossa podcast. Audiência, né? É, os iniciantes, exato. Residentes, médicos oftalmologistas. Excelente, porque são profissionais que estão comprometidos com o trabalho de vocês, estão comprometidos com quem são os pacientes, com quem vocês atendem, né? Vocês fizeram toda a graduação, depois a residência, para isso, né? Para atender da melhor forma. Então, vocês estão com esse compromisso de fazer uma comunicação melhor, para tratar melhor, cuidar melhor do paciente e, obviamente, tê-lo fidelizado, se a gente for falar dessa forma, mas, enfim, poder auxiliá-lo ao longo da sua vivência. Então, hoje, o que eu vejo como muito necessário? Isso que vocês já estão fazendo, né? De trazer e de colocar o rosto, colocar a voz e falar e se posicionar e estar disponível para desenvolver as habilidades de comunicação. Hoje, ainda a gente tem muito, e acho que faz parte da cultura brasileira, a cultura da indicação. Eu tô com um problema aqui, você tem alguém para me indicar, algum profissional para me indicar? Isso vale na área da saúde, vale em qualquer área. Sim. Você chama um profissional na sua casa, você vai querer saber se a tua vizinha tem alguém que fez um serviço semelhante ou algo nesse sentido. Mas depois dessa parte que já existia há 10, 20, há muitos anos, você... E é algo muito recorrente, o paciente vai procurar quem é esse médico na internet. E ele vai procurar o perfil nas redes sociais ou o site, vai ver onde ele trabalha. Hoje é muito fácil. Né? Ambos. Normalmente ele tem essa possibilidade e vai pesquisando. E é muito fácil entrar em contato também com o currículo desse profissional, com quem ele é. Isso eu não vejo como determinante. Se o profissional não tiver uma rede social, eu não vou marcar uma consulta com ele. Eu não vejo isso ainda como algo que, não, a pessoa vai escolher agir dessa forma. Mas, caso tenha, e caso já olhe uma primeira empatia, é nesse médico que eu vou mesmo, é esse profissional que eu vou consultar. Então, eu acho que parte desse princípio de desenvolver a habilidade de comunicação e mostrar a cara, né? Mostrar o rosto, porque eu costumo dizer até para as pessoas que vêm me procurar, para as pessoas que eventualmente eu atendo, que o conhecimento você já tem. E isso é o que é mais valioso. Claro, é legal ter as técnicas de comunicação, ótimo. E às vezes a gente pensa, mas eu não sei falar no vídeo, eu tenho muita vergonha, minha voz não é legal. Graças a Deus isso não existe mais, né? Antes existia assim um padrão, a voz tem que ser assim, o teu rosto tem que estar assim, o teu cabelo tem que ser desse jeito. Eu vejo que isso cada vez mais cai por terra, ainda bem. Então, fica para vocês e para quem está acompanhando, né, para a audiência, a mensagem principal que eu daria é o conteúdo, que é o principal, vocês têm. Então, é ir fazendo. Eu acho que isso são as hard skills, né? A gente sempre diz que hard skills, elas são necessárias, elas são indispensáveis. Não tem como seguir nesse caminho se você não tiver hard skills. Perfeito. Mas o motivo todo dessa importância de tudo que você está falando e de você estar aqui com a gente hoje realmente são as soft skills. A gente estava nas entrevistas anteriores, que vocês logo vão ver aí no ar, falando sobre a inteligência artificial e como a máquina, ela vem vindo e a gente não segura mais a tecnologia e tudo que for linear e repetitivo vai ser substituído pela máquina. Tem uma coisa que a máquina não faz, que é o vínculo, né? E nisso a comunicação é um instrumento. Então, como hoje em dia, a comunicação e a boa comunicação, e eu tô falando de boa comunicação, que é o que você fala, não só o que você fala, mas o que o outro entende. Como essa boa comunicação, ela é essencial para um médico que quer fazer uma carreira, né, e atender bem o seu paciente e poder ter o retorno financeiro disso também, né, porque não é beneficente, ou pode até ser que seja, mas você quer ter o teu retorno financeiro, o teu ganha-pão. Então, como essa comunicação é importante? Eu vou só falar um ponto que você estava falando sobre a linguagem que a gente usa, né? E muitas vezes o que o paciente pode ou não entender. E eu vejo no meu dia a dia que uma coisa que muitas vezes bloqueia a comunicação do outro é exatamente a dor. Porque muitas vezes o diagnóstico que você traz e a notícia que você traz causa dor. E a dor bloqueia, né?
Então, eu acho que você ter essa sensibilidade, e a gente tá falando mais do que a comunicação verbal, né? A gente tá falando da comunicação, eu não sei nem como me referir a isso, mas talvez uma sensibilidade que você tem que ter de perceber o momento do outro e saber que nem toda informação você vai poder dar naquele momento, mas que você vai ter que guardar para um segundo instante. E isso passa muito por quem você é, né? Qual é a tua dor, qual é a tua história, qual é o teu backup emocional, né? O teu preparo para isso. Então, acho que comunicação é um assunto super em alta, vamos dizer assim, né? Porque é algo que sempre foi importante, mas hoje na medicina eu acho que é muito essencial. E comunicação, ele parte de você ver o outro, né? De você sair do teu pedestal lá. A gente conversou um pouco sobre marketing médico, no episódio de marketing médico sobre isso, né? Eu fiz doutorado, mestrado, sou super gabaritado, entendo dessa doença, sei tudo dessa doença. Tá, esse lado tá ok. Mas e essa interface com o outro, né? E esse trato com o outro. Então, eu quero saber, eu não sei, eu realmente lido melhor com papel, com estudo. E a gente é treinado na faculdade assim, nunca. Eu não lembro objetivo. de ter tido uma aula que falasse assim, como abordar o paciente. Pouco, né? Muito pouco. Aula de entrevista, a entrevista médica. Mas para por aí, na propedêutica, né? Acho que teria que ser uma coisa mais contínua. Então, não, agora eu tô vendo o outro, né? Um ato de altruísmo, porque eu quero saber como que é a tua experiência, se você tá entendendo o que eu tô falando. E a gente não precisa ir longe, né? Outro dia minha geladeira estragou, foi um técnico consertar a geladeira. Daí ele falava assim, não, porque veja o sensor de não sei o quê, porque o gás... Daí eu falei assim, senhor, eu não... O que ele tá falando? Tô entendendo nada do que ele tá falando, né? E aí a gente se atrapalha nisso, e aí vem minha próxima pergunta, assim... Se fosse uma receita, eu sei que não é, mas assim, os ingredientes de uma boa comunicação, o que você poderia dar pra gente, assim, um gostinho, assim, pra ensinar um pouco a gente nisso? Eu acho que o principal ingrediente, e aí muita gente esquece porque talvez não encara como comunicação, mas que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, dessa possibilidade de se colocar no lugar do outro, ou se às vezes você não consegue se colocar, porque a experiência só vivendo para você se ter de fato. Mas comunicação é falar, é escrever, é como você age, como você se porta. Só que a gente esquece que comunicação é ouvir. Então a gente... Uau! A gente tem uma frase que eu lembro que ouvi meu pai falando, né, muitas vezes, e que faz muito sentido, assim, quando você entende a importância de você ouvir também. Você tem 2 ouvidos e uma boca, então você tem que ouvir mais do que falar. Então, é claro que vocês, estando nessa posição de vocês detêm o conhecimento, estão, né, especialmente quando a gente fala do ambiente de consultório, do ambiente hospitalar, do ambiente em que a saúde é a prioridade, é o principal do que está se tratando, vocês são autoridade nesse assunto, mas quem está sentindo aquele diagnóstico, quem está recebendo aquela informação e quem vai viver com aquilo, ou quem já está vivendo com essa dor, que a doutora Viviane falou, é o paciente. Então, o ouvir, essa escuta ativa, não é ouvir para responder, é ouvir para buscar compreender, buscar entender de fato o que está sendo, acolher, o acolhimento é essencial, e o acolhimento é algo que talvez, você citou sobre essa vivência que talvez não se teve na faculdade, como dar um diagnóstico talvez mais humano, né, de uma maneira mais tranquila para o paciente. Também há pouco tempo nos falava sobre acolhimento, né, a gente falava sobre essa informação, eu tenho que passar a informação ao paciente, mas eu tenho que acolher passar também. Informação. Acho que hoje 90% do trato no consultório, acho que é mais na base de passar informações, né? Sim. Porque tem esse campo da dor, que a Viviane lida muito com isso, porque ela lida com casos de inflamação grave, ocular, gente que tá sem enxergar e tal. E tem a parte das pessoas que, por exemplo, vão fazer um procedimento oftalmológico. E aí você tem que explicar para elas sobre essa cirurgia, sobre, às vezes, custos extras que elas vão ter que arcar. Sim. E escolhas que elas vão ter que fazer. Se você vai escolher esse procedimento A com esse tipo de material, ou você vai escolher esse procedimento B com esse tipo de material.
Mas isso que você falou faz todo sentido mesmo, né? Porque cada um é único. Então, se eu não ouvir o que tá na cabeça daquela pessoa, não tem um script que eu possa seguir, né? E aí, claro que tem algumas situações difíceis de se enfrentar quando você pensa em ouvir. O ideal seria que você tivesse uma hora para ouvir o paciente, Sim. né? E claro que isso é difícil, enfim, há uma agenda de outros pacientes a serem atendidos, mas dá para se treinar, dá para se buscar partir desse pressuposto de que eu preciso ouvir o paciente. É claro que é complicado, porque às vezes o paciente também não consegue ser direto, ser objetivo, mas eventualmente, eu não sei se aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eventualmente já, não só com os exames prévios do paciente, mas já haver uma conversa prévia com algum funcionário dentro do consultório, alguém que possa dizer, mas qual tipo de dor o senhor está sentindo, né? Como que foram os seus últimos 2 anos, sabe? Alguma coisa que o médico já possa receber, assim, já tem mais ou menos um pouquinho do histórico, não só dos exames ou histórico de fato de saúde do paciente, mas da sensação dele, de como ele tá naquele momento, de como ele tá vivenciando com aquilo. Isso é muito particular, né? Eu já pensei em fazer isso, até porque na minha área de uveites, que é a inflamação ocular, existe nos Estados Unidos, por exemplo, um questionário que você entrega para o paciente na sala de espera, ou a enfermeira, enfim, a secretária aplica, ou ele responde. Eu nunca gostei de fazer isso, eu já cheguei a traduzir um desses, mas eu nunca apliquei ele, porque eu acho que isso faz parte da minha consulta. Ótimo. Então, quando você coloca o paciente, e aí vem uma conversa muito interessante, que até linka com o último podcast que a gente acabou de fazer, porque cabe a você, médico, saber quanto tempo você precisa com o seu paciente. O paciente, ele sabe que ele não tem o dia inteiro para ficar no consultório. É difícil uma pessoa que saiba que ele vai entrar e que ele tem a vida toda para ficar ali dentro. Ele sabe que ele tem um começo, um meio e um fim. Agora, você querer fazer uma consulta em 10 minutos é inviável. Você vira um técnico, né? E hoje a gente está numa era em que a tecnologia vai substituir isso. Então, outro dia a gente estava vendo um vídeo de que no Japão já se faz refração subjetiva, aquele de melhor, pior, já se faz com máquina. Então, assim, para a grande maioria serve. Não é esse o papel do médico. Então, cada vez mais a gente está voltando para essa nossa conversa. Ser médico, e aí eu vou roubar a tua fala, porque eu já li muito sobre isso, é saber ouvir. Ótimo. É, antes de tudo, saber ouvir. Num segundo momento, é saber empatizar. E daí, em terceiro nível de importância, vem o falar, né? Então, acho que isso é uma mensagem, talvez, que a gente possa levar para quem está nos ouvindo, que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente volta para a essência da medicina, em que o essencial, claro que você tem que ser um bom médico tecnicamente, você tem que ter hard skills, mas o essencial é isso. É isso que a máquina não substitui. É você ouvir, sentir e aí sim poder falar, né? E não vai substituir nunca, né? Nunca, a máquina nunca vai ter essa habilidade que a gente tem de conexão, né? De uma relação, de construir uma relação, seja com o paciente, de construir uma relação com o cliente, de construir uma relação de amigo, de construir uma relação entre pai e filho, entre marido e mulher, ou mulher e mulher também, né? Enfim, de construir essas relações humanas. Não vai substituir. Nunca. E uma coisa que você falou, né, Yara, é sobre ouvir e a questão do tempo, né? Acho que você pegou no cerne, porque acho que a primeira coisa que quem tá ouvindo vai pensar, não, mas eu não tenho esse tempo. Mas sabe que talvez não seja muito questão de tempo, né? Seja mais questão de postura, né? Sim. Porque uma coisa muito legal de atender pessoas, e que acho que quem tá nessa área que lida com pessoas, é que a gente vai pegando uma prática com o tempo, né? Então, eu costumo dizer assim que eu sempre tô de olho nos olhos das pessoas, né? Então, eu tô sempre, independente de onde eu tô, né? Então, eu olho, eu falo pra a minha irmã, uma vez veio no consultório. Eu tô com o olho inchado. Posso ir aí, me atenda, não sei o quê. Venha, dá um jeito de atender. Ela sentou na cadeira, eu falei, o que aconteceu que você chorou tanto assim, que teu olho inchou, né? Porque é rápido, é você olhar o outro. Sim. Não precisa demorar tanto, né? Agora, claro, se a gente pensar, colocar na prática, claro, era minha irmã, tinha uma conexão e tudo mais. Mas eu acho que é isso que as pessoas buscam. E uma coisa que eu penso também, não sei se vocês já leram aquele livro, o Físico, né? Aquele bem que fala de médicos da época lá, da Idade Média, assim, né? E aí ele cita uma parte que ele fala assim, porque aquele era um bom médico.
E aquele outro não era um bom médico, né? E eu lembro que eu tava comentando com meu irmão, que é médico também, ele falou assim, gente, naquela época eu tinha o quê pra fazer de tratamento? Por que um era bom médico e o outro não era bom médico? Se, tipo, não tinha tratamento nenhum pra fazer, todo mundo, né? Ou sarava porque ia sarar, né? Ou morria sem tratamento, né? E daí eu acho que passa por isso, sabe? A percepção do paciente é isso, é essa atenção que você dá e tudo mais. E também você falou, né, Vivi, essa coisa da técnica é importantíssimo. Você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que saber. Mas cada vez a gente consegue saber menos, né? Porque é tanta informação, é tanto conhecimento, né? Que você não dá conta de tudo, né? Claro, você tem que fazer muito bem a parte geral e saber sinais e tal. Mas você nunca isso vai poder cobrir tudo, né? Sim. Nunca isso vai poder ser suficiente, né? Sim. Então, por isso que a gente cada vez mais se subespecializa, né? Pra fechar mais o assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que faz treinamento, eventualmente, de médicos. Qual é a dificuldade que você mais observa? Tem uma? Depende, assim, tem algumas... eu também acho que depende muito da fase em que o profissional está. Eu acho muito legal quando vocês falam, quando a doutora Maricília falou também, sobre você já pega uma prática, né, no consultório, então você já consegue entender mais ou menos onde você está, que terreno você está pisando. Então, essa prática, ela leva a essas percepções. E tem tudo a ver também com o momento do profissional que eu atendo. Então, eu já atendi um profissional muito mais... antigo de profissão, né, com mais tempo de vivência, em que ele tinha dificuldade de se comunicar com as novas gerações, em que ele tinha dificuldade, e aí você tem que partir de uma postura de não julgamento, de que, mas é que, e eu lembro dele falava, mas tudo que eu falo parece que todo mundo acha que é grosseria, e é o meu jeitão. E eu entendo, é o jeitão mesmo, é o jeitão que ele viveu, é o jeitão que ele aprendeu a ser, como as coisas deram certo pra ele até aqui, mas é um jeitão que já não é legal e não é bem visto com o mundo que a gente vê hoje. E eu vejo muita positividade nisso, né? E essas mudanças estão aí, a gente tem que encarar. E se as novas gerações são dessa forma, você pode falar mal com os seus amigos, mas as novas gerações... a nova geração é a que está vindo com tudo e é a que vai dominar o mercado daqui a um tempo. Então, eu já tive esse pedido de, como é que eu me porto? Qual a melhor forma de falar? E é engraçado que um dos pontos que eu identifiquei foi, no WhatsApp, ele parecia de fato muito ríspido, porque a gente às vezes esquece que o WhatsApp é uma super ferramenta de comunicação e todo mundo está utilizando, todo mundo utiliza o WhatsApp, especialmente no Brasil. O Brasil adora o WhatsApp, em outros países diz que não é tanto assim, mas você tem que entender que às vezes você não pode esquecer do por favor, quando você vai falar, traz pra mim um copo de água, né, não foi essa a questão, mas o por favor tem que estar ali, mas é que na correria tudo bem, mas a gente tem que se atentar, dar 2 segundinhos ali também não vai mudar a sua vida, né? Então, esses detalhezinhos que são precisos nesse novo formato de comunicação também online. E gente mais nova que tinha dificuldade, por exemplo, eu atendi uma colega que falou que tinha dificuldade de se portar ela estava desenvolvendo uma pesquisa, né, e tinha dificuldade também de se portar frente a pares que tinham muito mais experiência, pares que tinham muita mais vivência. Ela estava com um super projeto de pesquisa, ia fazer uma reunião online, estava com medo, estava ansiosa, estava nervosa, e aí a gente foi tratando técnicas de comunicação, e em paralelo também, eu não sou psicóloga, né? Não sou da área. Ela tinha Fiquei pensando que tem que ser um pouco, né? Você tem que saber ouvir. E ela tinha esse acompanhamento também. Eu falei assim, mas isso, da onde que você não está enxergando quem você é? Sim. Olha onde você está. Você foi convidada para estar nesse lugar. Sim. E aí, para ela, eu ensinei técnicas de postura, né? Obviamente que com uma postura mais firme, uma postura mais altiva, você se sente mais confiante. Não adianta, é dessa forma que acho que a gente é como ser humano. Ensinei as técnicas vocais para voz sair com muito melhor, técnicas de respiração também, e aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas tem algumas similaridades em algum. Mas você vê que interessante, né? Isso parte de dentro para fora, né? Claro que existe técnica, mas a técnica ela é muito mais efetiva quando você tem algo dentro que pode sair, né?
É super normal, né? Vai passar por um desafio desse. Quantas vezes eu fiquei nervosa porque você vai, né, tá frente a pessoas que você respeita muito, por exemplo. Mas a técnica ajuda, é algo a mais que você traz, mas o que você tem que estar muito claro para você, né? Isso vai muito de encontro a uma coisa que eu acredito, acho que a Maria Cecília também, de que o profissional médico, ele se beneficia muito quando ele pode, por exemplo, fazer um processo terapêutico, né? De terapia, de se autoconhecer, né? Porque quando você se conhece, você também tem uma possibilidade maior de conhecer ao outro, né? E isso é uma área também um pouco difícil, né? Porque a gente sabe que existe... né? E existe muita resistência, porque, enfim, é uma área cheia de preconceito e tabus também, mas eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver. Então, dá pra dizer aquele jargão, né? Que o corpo inteiro fala, né, Yara? Desde o jeito que você abre a porta pro teu paciente, se você abre a porta, né? Que hoje em dia eu também já vi, assim, uma porta que se abre, assim, que acho que é um espírito que abre a porta. Não sei. Isso sai uma... Alexa, abriu a porta. E sai uma voz lá de dentro. Fulano, né? O médico não levanta pra abrir a porta do paciente, né? Tá... Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado. Mas, independente de estar certo ou estar errado, isso passa uma mensagem. Lógico. Né? Passa alguma mensagem que vai estar ali. Então, como o paciente te chama, como ele olha para você, como ele faz você sentar. O paciente, o médico, tô confundindo. e como ele tá vestido. Ótimo. E tudo mais. E eu comparo, assim, quando você já foi paciente, né? Todos nós aqui já fomos pacientes. E a insegurança que existe, principalmente diante de uma doença, diante de um procedimento que você tem que ser submetido, é muito grande, o medo. E o quanto coisas simples que às vezes parecem superficiais, ajudam a gente a ter um alívio, um conforto, né? Como o médico se porta em relação a você, se ele olha nos seus olhos, se não olha, né? Então, tudo isso é comunicação. Né? Tudo isso é comunicação. A gente tá comunicando o tempo todo, né? Seja a pessoa que não fala nada, não gosta de se expressar em nenhum momento, também também tá comunicando. Seja, não tô afim de falar com você, seja, não sou uma pessoa de muito bate-papo, muita conversa, mas sim, a postura que você tem ao receber o seu paciente, né? Ou para quem não é médico, a forma como você está recebendo a pessoa com quem você está conversando, como você está vestido, né? E aí a gente não quer entrar num elitismo, porque eu acho que não é isso, mas você está alinhado, né? Você está com uma roupa que não está suja, né? Uma roupa que, se precisar passar, tá bem passada, né? O cabelo também está arrumado, independente de como ele for. E aí a gente entra também, ainda bem que os padrões já mudaram muito, né? Não é essa a grande questão. Como é seu consultório, como é o hospital, se a pessoa não foi bem atendida pelo primeiro funcionário, já passou uma mensagem. Pô, não se treina um pessoal aqui não para atender direito? Não podia estar um sorriso, podia ser simpático. Então também claro, não é que vocês devem abraçar o mundo, mas são cuidados que a gente precisa. Mas eu sempre digo, quando eu contrato uma secretária, a secretária é a cara do médico. Às vezes você vai como paciente no consultório de alguém, a secretária te atende mal. Eu sempre penso que a secretária é a funcionária e é a cara do médico. Então, tem que ter um certo cuidado. A gente está falando de RH agora, né? Mas de você contratar uma pessoa e, de certa forma, alguém que tenha o mesmo pensamento ou que você possa traduzir para ela qual é a sua maneira de atender, né? Então, isso é muito bacana. E realmente a comunicação começa bem antes, né? Ela começa na ligação. Ou no WhatsApp. Como você é atendido quando você tenta marcar uma consulta. Não te responde. Eu já cheguei a falar assim, vai em fulano de tal. Beleza. Mandei. E se a pessoa oferta o WhatsApp para você marcar uma consulta, para você tirar uma dúvida, a resposta tem que estar lá. Não me respondeu em uma hora, não. Em um dia. Eu vou procurar um outro profissional. 24. Claro, né? Não era fim de semana, né? As pessoas também têm que entender. Bom senso. Tem que ter um bom senso, obviamente. Era dia normal, dia útil. Eu falei, tá bom, vou procurar outro profissional. E aí se perdeu, de fato. Acho que não responderam. Enfim, você veja que pena. Eu acabei procurando uma outra clínica, fui bem atendido e nunca mais voltei naquela outra clínica. Talvez um problema de comunicação, provavelmente o médico era muito bom, mas enfim. A equipe não estava bem treinada, né? Não fui paciente dele por uma bobeirinha, entre aspas, né? Exatamente. Que não é bobeira por tudo isso que a gente tá falando, né? Claro. Pelo impacto que isso tem. Porque traz pra você uma imagem de que você não é importante. Perfeito. Né? Ela comunica uma coisa muito ruim. Então, se eu não sou importante,
por que eu vou ficar aqui? Eu vou achar Né? quem me acha importante, né? Exatamente. A gente tá na era também, né? No começo da conversa a gente falou, nessa era de as pessoas, elas exigem um bom tratamento. Elas querem ser bem tratadas. E se, você não me tratou bem, eu tenho outras opções, né? Dentro de uma Curitiba, dentro de grandes cidades, dentro de grandes centros, eu vou buscar outras opções porque elas existem. A gente estava falando muito do momento da medicina, né? Do novo momento da medicina. Ano passado se formaram 35 mil médicos no Brasil. Ano passado? Né? Então, assim, isso é crescente, né? Porque isso é um movimento que a gente está vendo. Então, sim, vai existir cada vez mais o outro profissional, né? Então, a gente precisa se diferenciar nesse sentido. É isso. Yara, você como paciente, assim, você já passou por alguma situação que você foi no médico e teve dificuldade de entender o que ele estava falando? Ou pessoas que relataram situações ou episódios que, puxa, não, às vezes até as pessoas mais idosas, né? Às vezes eu vou com meu pai, com a minha mãe, no médico e eu falo, mãe, mas ele falou isso, né? Sim. Existe, assim, você conhece alguma coisa nesse sentido? De eu sair do consultório sem entender, assim, não lembro. Mas eu lembro que há uns 2, 3 anos eu tive que fazer um acompanhamento e beleza, fiz o acompanhamento médico e aí fiz alguns exames e tal. E no fim, fiz, sei lá, vários exames e no fim era um outro exame, um terceiro exame aí que não foi me pedido, me solicitado. E eu lembro de eu chegar e falar até primeiro, eu falei assim, nossa, me sinto tão abandonada nesse momento, porque em nenhum momento foi cogitado que eu poderia ter que fazer esse exame. Então, eu sou a pessoa, talvez meu perfil, que eu chego no profissional e eu acredito no que ele tá falando. Assim, sabe? Tem gente que eu confio, e eu penso assim, não, se é esse caminho que a gente vai seguir, é por esse caminho que a gente vai. Então, eu já passei pela situação de ter sentido falta, talvez, de uma conversa um pouco mais ampla sobre o assunto, assim. Talvez não coubesse, mas foi a sensação que eu tive. Agora, eu lembro de um episódio, acho que faz uns 2 anos também, eu fui com a minha mãe no médico, acho que ela tava com dor no braço, eu não lembro exatamente o que ela tinha, e a gente estava esperando ali na sala de espera e um outro médico com quem ela já tinha passado, já tinha atendido em algum momento, parou e deu uma conversada com ela, né, algo bem trivial. E aí ele foi embora e falou assim, ai, os médicos hoje são diferentes, né, eles conversam, eles são mais simpáticos e tal. Pô, minha mãe tem 65 anos, não é uma mulher muito velha, assim, mas já viveu algumas fases da medicina, né, então ela provavelmente já viveu em momentos em que o médico chegava, não, você vai tomar isso e esse é o teu diagnóstico e volta daqui 6 meses, sei lá. A gente volta naquele médico que você treinou, né? Exatamente. O médico era a autoridade absoluta, né? E hoje não é. A informação existe, prontamente disponível. Então, o paciente que está ali, ele não é um ignorante. Né? Ele não aceita aquilo que você fala. Se você fosse o tirano, autoritário, né? Você tem que dialogar e se comunicar. Eu acho que a gente está indo para o final, né? Não sei se você quer. Eu queria falar com a Yara agora para ela dar umas dicas pra gente, assim. Se o médico for convidado para dar uma entrevista, respostas que ele deve evitar, ou, por exemplo, palavras que ele deve cuidar, termos próprios. Qual que seria, se você fosse treinar, assim, eu sei que é muito maior do que isso, mas alguma coisinha, assim, uma pitadinha pra gente. Uma dica de ouro, vamos dizer assim. Ai, uma só. Algumas pequenininhas. Algumas também, se você quiser. Para médicos, especificamente, né? Se tem uma dica de ouro, cuidado com esses jargões ou cuidado com o que você acha que todo mundo sabe, com palavras que às vezes são muito comuns dentro do teu universo e muita gente desconhece. E às vezes são palavras muito simples para a vivência de vocês, mas que tem um similar na linguagem comum brasileira, então dá para trocar, né? Eu não sei como que tem uma palavra, não lembro se era dor de barriga específica, mas que... Tem dor de cabeça, que é cefaleia, né? Isso, vamos usar esse exemplo. Por exemplo, quando o paciente tiver com cefaleia, meu bem, não precisa falar cefaleia, você fala dor de cabeça e você vai direto ao assunto. Agora, tem termos que segunda dica, tem termos que você não vai conseguir, de fato, uma substituição, né, na nossa língua. Pode falar? Pode, mas explica. Não é o caso da cefaleia, mas se fosse, né, se eventualmente não tivesse. Cefaleia, um incômodo na cabeça que não é normal. Você pode explicar,
né? Se você não tiver essa substituição. Respostas curtas, não tente falar frases gigantescas, isso vale para escrita também. Vai mandar um e-mail, corta as frases, né? Não vai dizer, fulano de tal, eu recebi teu diagnóstico aqui, que foi feito no exame tal, e você tem essa doença, o tratamento é esse. Estou muito preocupada, mas... Também, né? Mas enfim, tente falar de uma forma clara e pensando... Talvez na sua avó que está assistindo, né? Alguma pessoa que vai receber essa mensagem e como ela pode entender. E aí depende do veículo. Se você for ter entrevista por uma televisão, tem que ser bem sucinto, né? Porque vai cortar, vai ser bem curtinha a participação que você vai ter na TV. No rádio, dependendo se é ao vivo ou se é gravado, você tem um pouquinho mais de tempo. E aí, no impresso, se você vai enviar as respostas, aí você pode usar os termos que você quiser, desde que explique-os. Então, você tem mais uma tranquilidade nesse assunto também. Mas... talvez falei algumas dicas, mas a dica de ouro é não perca a oportunidade. Se a oportunidade aparecer, para que você dê a entrevista, mas eu não sei especificamente, bem direitinho sobre a doença que o artista tal tem, né? Porque às vezes aparece, comente sobre isso. Você tem o conhecimento, né? E você tem muito mais conhecimento do que o jornalista que está fazendo. E as pessoas querem ouvir isso. Então não perca a oportunidade de falar. Se a oportunidade aparecer, dá uma estudada ali, volte em algumas publicações que você tem acesso facilmente e participe, né? Que isso vai abrindo caminhos, né? Você nunca sabe qual é a participação que vai trazer um novo paciente, vai trazer uma nova pessoa para se consultar com você, ou mesmo a que vai abrir porta para que você seja um novo porta-voz na área em que você atua, né? Para que você possa ser visto como aquela pessoa. Se um dia eu precisar de um médico nessa especialidade, eu vou procurar a doutora Viviane, eu vou procurar a doutora Maria Cecília. Então, não perca a oportunidade. Eu queria fazer mais uma pergunta. Você que já tá. Como paciente, como profissional de comunicação, qual que é a tua opinião pessoal mesmo? A gente quase nunca consegue conversar com um não médico, né? A gente tá sempre conversando com gente que é médica, né? Sobre o médico passar preço de procedimento, né? Ou ter uma assistente, uma secretária que faz essa parte de passar, eu vou fazer uma cirurgia, a sua cirurgia custa tanto, assim. Tratar de uma forma muito natural, né? Ou não, tratar de uma forma mais... velada, assim, não, então agora, quanto custa, doutor? Não, então agora eu vou passar você para uma pessoa que vai conversar com você sobre isso. Como paciente, como é que você se sente em relação a isso? Normalmente, você diz, normalmente essas pessoas que solicitam, que fazem essa pergunta, elas já passaram por uma consulta em algum momento. Isso, já foi indicado o procedimento, o procedimento é esse. E aí, o paciente, ele é muito natural, assim, para ele é muito natural, assim, né? Ele vem e pergunta, então, e quanto custa isso, né? E aí, o médico, tem médicos que hoje em dia estão mais tranquilos em relação a isso, então custa tantos reais, e assim, assado, e ok. E tem uma tradição, acho que mais forte, de passar por uma secretária, né? E outro dia eu tava vendo lá nos posts da internet, e uma pessoa que não é da área da medicina, nem da oftalmologia, falando sobre, não faça isso, não passe para uma secretária falar sobre isso. E eu fiquei na dúvida, assim, eu realmente não entendi. E tive minhas ideias, assim, depois eu compartilho com vocês. Mas queria ver pessoas que não são da área médica, como que você se sentiria, assim? A gente tem que entender também um pouco de quem somos na cultura. Às vezes a gente... o brasileiro, às vezes, não é como um alemão, que é totalmente direto. É isso, é preto no branco e é assim que funciona. Não que eu tenha mais identificação com alemães, não é isso que eu vou dizer, mas eu prefiro uma coisa mais direta, eu prefiro uma transparência na comunicação. Então, se eu já me consultei com você, e se eu tenho, a indicação foi esse procedimento, eu quero fazer a pergunta e já receber a resposta. Caso exista um setor comercial para isso, não há problema desde que esse setor seja bem treinado. Eu já passei por situação em que, então tá aqui o contato, e isso, né, não vai na salinha tal, sai da consulta do médico, agora você vai ver o procedimento, quem fala é a fulana de tal. E chegando lá, ela me falou, você já fez um outro orçamento em outra clínica, que o médico também atendia, né? Já fiz. Então, e como ficou aquele orçamento?
eu me senti desrespeitada, porque eu pensei o seguinte, ela quer vai saber ver. quanto ficou para Quer me negociar comigo. fazer um valor igual ou tentar me oferecer um desconto ou de qualquer forma, eu quero saber exatamente o preço que é cobrado aqui. Então, eu não vejo problema, né, pessoalmente falando, eu não vejo problema em se ter um setor ou se ter uma pessoa que vai passar o contato. Preferencialmente, o médico. Já que esse contato, essa relação eu estou tentando estreitar, o médico pode me passar ali e sem nenhum problema. Às vezes acho que talvez está mais no médico do que no paciente. Ai, será que eu posso cobrar isso? Será que ele vai achar isso muito caro ou muito barato? Se ele está ali, é o preço que vai ser pago pelo procedimento que você está fazendo. Agora, caso você não se sinta confortável e prefira, de fato, ter uma outra pessoa, treine bem. Treine bem essa pessoa para ela ser a mais clara possível, transparente justa, né? e profissional, né? E, por exemplo, esse exemplo que eu citei, de como é que foi na outra clínica? Eu me saí assim, foi arrasada. Eu falei assim, não acredito que ela me fez essa pergunta, assim, né? Sim, ficou muito óbvio, né? Ficou chato, né? Então... Mas acho que é mais ou menos isso. Tem muito mais a ver com o desconforto do médico, que não é treinado para esse tipo de situação, do que com o paciente em si, o paciente, ele quer isso que você falou mesmo. Eu sei disso porque muitas vezes se dá essa resposta, agora eu vou passar você para uma pessoa que vai ter que falar. Ela fala assim, não, doutor, mas mais ou menos. Ele insiste, ele né? quer, Eu geralmente falo. Quando o paciente me pergunta, eu respondo. Olha, vai ficar em torno disso. Os detalhes de como você prefere fazer esse pagamento, você vai tratar com a fulana. Mas então, você tem você tem esses preços na cabeça e tudo. Faço Mais uma ou menos média. tem. Faço uma média. Eu acho que depende muito do conforto do profissional, mas essa transparência. E daí parte daquilo, né? Você tem que ser sincero e você tem que estar fazendo. Você faz aquilo não é beneficente, você faz aquilo pelo bem e você não está explorando niném. Então, a partir do momento que você está nessa certo, premissa, tá tudo certo, né? A partir do momento que você entende na mesma conversa. o valor da minha experiência, é o valor de toda a técnica que eu tenho, de tudo que eu estudei, é o valor justo a ser cobrado. Você acha que tem mais tranquilidade para passar para o paciente também. Exato. Perfeito. Mas a gente precisa encerrar, né? Vou ficar horas aqui conversando. Yara, muito obrigada pelo teu tempo, que é precioso, mas por você ter reservado esse tempinho para vir até aqui conversar com a gente presencialmente, trazer a tua experiência. Aprendi muitas coisas. Com certeza, a gente sempre aprende. Essa é uma conversa que é uma conversa atual, mas é uma conversa de futuro, com certeza, uma conversa riquíssima, né? Porque ela traz a essência do que é o momento da medicina hoje. E se vocês não quiserem mais ser médicas, vocês podem começar a ser apresentadoras de programas, de podcast. Que eu poderia ter sido repórter. Então, Você precisa. pronto. Muito obrigada. Muito joia. Muito obrigada, Yara. Obrigada pelo mesmo. convite, obrigada por esse papo super gostoso e por ensinamentos também, né? Eu vim falar sobre comunicação, mas eu recebi tantos e tantos insights e tantas informações valiosas também, preciosas, então eu agradeço por compartilhar esse tempo com vocês. Opa! E quem quiser escutar mais a Yara, tem o podcast, né? Temos o Tem Conversa, que é o podcast de entrevista com pessoas, com personalidades e pessoas que têm trabalho relevante também em Curitiba, no Paraná. E o meu Instagram também, @YaraMagione, pode me acompanhar da mesma forma, que às vezes eu dou dicas também de comunicação para quem está por lá, para ajudar todo mundo a se comunicar melhor e ter melhores relações também. Legal, super legal. Chegamos ao fim desse podcast e fique com a gente para os próximos episódios. O Oftalmo Expert, de olho no futuro.